É por isso que a gente abre espaço agora para falar sobre isso. Vamos direto para Abu Dhabi. O embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Fernando Igreja, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Embaixador, bom dia, boa tarde aí para o senhor. Muito obrigada por atender o nosso convite. Boa tarde, Gabriele. É um prazer meu falar com vocês. O senhor está falando aqui na Rádio Bandeirantes, Jornal Gente. Eu sou a Thaís Freitas, a Sônia Blota também aqui conosco e o Pedro Campos, que também participa dessa entrevista, embaixador. Perfeito. Boa tarde para todos vocês. Muito obrigada por falar conosco. O senhor sabe, embaixador, que tem muita gente preparando as malas nessa semana rumo a Abu Dhabi por causa do Mundial de Clubes. O que o senhor pode contar para o ouvinte da Rádio Bandeirantes a respeito do clima, da preparação, do que o brasileiro vai encontrar em Abu Dhabi para esse grande evento esportivo? Os Emirados estão preparados para receber, não há ainda uma grande divulgação, mas eles estão empenhados aqui na organização do evento para receber os times brasileiros. Os brasileiros que chegarem aqui vão encontrar um país muito amigo, um país onde o Brasil é muito bem recebido. Nós temos cada vez uma maior proximidade com os Emirados em vários setores do relacionamento entre os dois países. Um país que está seguro em relação à Covid, quer dizer, eles aqui também passaram por uma onda recente da nova variante, mas essa onda já foi superada, praticamente superada. Há vários cuidados que o cidadão brasileiro tem de tomar em relação a isso, quer dizer, há uma exigência de testes PCR que devem ser feitos com antecedência de 24 ou 48 horas, dependendo dos locais que serão acessados. Mas o que, por outro lado, dá a todo mundo uma sensação de segurança e de quase de normalidade em relação à pandemia. Olha só, que bacana saber disso, embaixador. Por conta da segurança, está todo mundo muito empolgado aí com esse Mundial de Clubes. E eu queria aproveitar a sua presença aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, para a gente falar o que une, né, os nossos povos. Porque assim como os brasileiros, os Emirados Árabes também são muito fãs do futebol e de esportes que nós praticamente lançamos aí pelo mundo, como o jiu-jitsu. O que o senhor acha que é possível ser feito para estreitar ainda mais esses laços, para que a gente tenha aí mais condições de fazer mais parcerias aí do esporte e do lazer juntos? Olha, você tocou num ponto realmente muito importante. De fato, os Emirados são um país fã do futebol, são um país fã do futebol brasileiro. Quer dizer, aqui as pessoas conhecem muito de futebol brasileiro, conhecem evidentemente as nossas grandes estrelas, a começar por Pelé e por todas as outras, são todos sempre muito louvados aqui. Mas mais recentemente tem havido esse laço forte através do jiu-jitsu. O jiu-jitsu chegou aqui por volta de 2008, 2010, mais ou menos, quer dizer, tem um pouco mais de 10 anos que o jiu-jitsu chegou aos Emirados, e hoje há uma comunidade brasileira grande de treinadores de jiu-jitsu aqui. O jiu-jitsu é obrigatório nas escolas e é obrigatório no treinamento das Forças Armadas. E tem servido como uma ponte muito importante entre os dois povos, porque pelo jiu-jitsu houve um aumento da comunidade brasileira aqui. Os emiráticos passaram a ter mais interesse, mais curiosidade sobre o Brasil por causa da prática do jiu-jitsu, e os brasileiros que vêm, logicamente, ao retornarem ao Brasil e no contato com as suas famílias, levam muito do que é o povo emirático, das semelhanças que existem entre nós. Afinal de contas, nós brasileiros temos também as nossas ligações com o mundo árabe, não é? Mais com a região do Levante do que com a região do Golfo, mas, de qualquer maneira, temos muitas ligações com eles, e isso cada vez mais esses laços são mais fortificados, quer dizer, mais brasileiros que vêm aqui e mais árabes e emiráticos que vão ao Brasil. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o cônsul, ou melhor, com o embaixador do Brasil em Abu Dhabi, perdão aí pela troca, embaixador, Fernando Igreja. Eu queria saber do senhor o seguinte: pelas informações que a gente tem aqui no Brasil,
falar um pouco mais sobre os Emirados Árabes, né? Para quem não conhece, a capital é Abu Dhabi, apesar de Dubai ser a cidade mais conhecida. Quais são as principais diferenças aí da cidade? O que o senhor tem para contar para a gente sobre o regime que hoje é o vigente aí no país político? Como é que é a composição do poder? Também. Os Emirados Árabes são uma federação formada por 7 emirados, né? Então, cada emirado tem o seu dirigente, o seu governante, que é o emir de cada um dos emirados. O governante de Abu Dhabi, o emir de Abu Dhabi, é o presidente da federação. Então, é o presidente dos Emirados Árabes Unidos. E o emir de Dubai é o vice-presidente e primeiro-ministro do país. Dentro de cada emirado, na verdade, é como se fossem monarquias, né? Os emires se sucedem por hereditariedade, o emir que está no poder indica o seu sucessor. Então, é um regime monárquico, mas tem a figura do primeiro-ministro, há o Congresso Federal Nacional, que é o parlamento local. É um país que se destaca no mundo árabe por sua abertura para o mundo ocidental, né? Você falou das diferenças entre Dubai e Abu Dhabi. Abu Dhabi é o centro político, é onde está o poder central do país. Mas Dubai, de fato, é a cidade que atrai o maior número de turistas e é uma cidade muito aberta ao Ocidente, né? Uma cidade onde a gente se sente como em qualquer grande cidade do mundo, né? Tem as suas especificidades, nós estamos num país de cultura árabe, cultura de maioria religiosa muçulmana, mas é um país muito, muito aberto para as novidades e para o que tem em todo o mundo. Abu Dhabi é menos dedicada ao turismo, mas também é uma cidade muito agradável, onde os brasileiros, em geral, não têm nenhum problema de adaptação e de se sentirem absolutamente em casa. Só mais uma dúvida. Tem Constituição aí nos Emirados Árabes? Eles têm que respeitar algum tipo de lei suprema, embaixador? Sim, eles têm a Constituição, que dá a formação ao país e que exatamente determina que o país é governado por um conselho formado pelos 7 emires, dos quais o de Abu Dhabi, então, é o presidente, e o de Dubai é o primeiro-ministro, né? Além disso, eles seguem nas relações de família, em termos de direito de família, basicamente a lei islâmica, a Sharia, mas em termos de negócios e nas relações comerciais, prevalece muito o common law, o direito consuetudinário, né? Enfim, muito herdado da Inglaterra, eles foram protetorado britânico durante muitos anos, mas é um país que, como eu disse, se moderniza cada vez mais, inclusive nas suas instituições. O embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Fernando Igreja, está ao vivo conosco aqui agora na Rádio Bandeirantes. Embaixador, o senhor sabe que há uma comoção na torcida do Palmeiras em relação à disputa do título do Campeonato Mundial da FIFA. Tem muita gente se organizando, parcelando em 50 vezes, vendendo carro, fazendo o possível para ir presencialmente assistir a esse evento. E suponho eu que, para muitos desses brasileiros, seja a primeira vez em que um país islâmico será visitado. Queria que o senhor falasse para essas pessoas que estão indo para Abu Dhabi para acompanhar o Mundial, o que elas vão encontrar em termos de comportamento, até uma orientação, né, para quem vai, comportamento, vestimenta, bebida alcoólica, o que a gente precisa saber? Então, como eu disse, os Emirados são talvez o país árabe que mais tem implementado uma política de abertura para o mundo todo, né? Então, eles são muito tolerantes em vários aspectos. Agora, evidentemente, há características da cultura que precisam ser respeitadas. Eu começo pelo último item que você mencionou, que é a bebida alcoólica. Quer dizer, a bebida alcoólica que é autorizada em Abu Dhabi, é autorizada nos restaurantes que ficam nos hotéis. Quer dizer, dentro dos hotéis, você pode consumir normalmente. Agora, ninguém pode andar pela rua, por exemplo, com uma garrafa de cerveja, com qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Normalmente também não são autorizadas bebidas nos estádios de futebol, né? A bebida realmente é para ser consumida num ambiente fechado, né? Seja nos restaurantes, mas mesmo assim aqueles que ficam nos hotéis, né? Quanto às vestimentas
enfim, eles também já são muito abertos, eles têm os trajes tradicionais, a candura para o homem, a abaia para a mulher, mas são que eles, emiráticos, usam. Os estrangeiros usam as roupas normais que a gente usa no Ocidente. Eu lembro que houve, há uns 3 ou 4 anos atrás, houve uma outra final aqui do campeonato de clubes, onde o Grêmio esteve aqui, e naquela ocasião nós recomendamos muito aos torcedores que viriam, que, por exemplo, uma prática que é relativamente comum, né, nos estádios brasileiros, os homens tirarem a camisa e tal, isso aqui não é permitido, né? Tanto homens quanto mulheres têm de estar, enfim, pode estar de short, de bermuda, de camiseta, enfim, normalmente, mas não se anda, por exemplo, sem camisa nas ruas de Abu Dhabi, né? Então tem essas limitações, essas adaptações que tem a ver com a cultura árabe. A Embaixada preparou um guia do torcedor, que está na página da Embaixada, Embaixada do Brasil em Abu Dhabi, pode ser encontrado aí na internet, onde essas informações constam, né? Para ajudar exatamente os brasileiros que têm vindo para cá, a grande torcida do Palmeiras que vem para assistir os jogos. Embaixador, para a gente encerrar a nossa entrevista, ótima por sinal, o senhor volte sempre aqui na Rádio Bandeirantes, mas queria sair um pouquinho do esporte, porque nossos países têm muito em comum mesmo, né? E a gente tem a questão do Fundo Soberano de Abu Dhabi investindo no Brasil. Queria saber se esses investimentos eles tendem a aumentar e quais são as prioridades. Sim, a aproximação econômica entre o Brasil e os Emirados é um fato. Para vocês terem uma ideia, ano passado o comércio entre o Brasil e os Emirados aumentou em 18%. Está hoje na casa de 3,3 bilhões de dólares, o que faz dos Emirados o primeiro parceiro do Brasil aqui no Golfo e um dos primeiros em todo o mundo árabe. Eles têm os fundos de investimento, que, enfim, nutridos pelas rendas que eles recebem do petróleo e de outros investimentos que eles têm feito pelo mundo. Os principais estão em Abu Dhabi, e eles têm investido muito no Brasil e têm um interesse grande em aumentar esse investimento, né? No ano passado compraram uma das refinarias da Petrobras, lá na Bahia, e continuam investindo e querem investir em infraestrutura no Brasil, né? Lógico que isso é uma coisa que leva tempo, que vai aos poucos, mas as perspectivas são muito boas. As relações entre os dois países estão num patamar muito bom, e a nossa expectativa é que continue assim, que aumentem cada vez mais os investimentos deles lá e os investimentos brasileiros aqui, né? Que cada vez mais empresas brasileiras possam vir e descobrir Dubai e Abu Dhabi. Bem, eu queria agradecer muito ao embaixador do Brasil em Abu Dhabi, Fernando Igreja, que falou conosco ao vivo. Posso aqui fazer uma pergunta no para Jornal ele? Gente da Rádio Bandeirantes, claro, O senhor fala árabe, embaixador? Alguma palavrinha? Se o senhor fala árabe. O senhor fala árabe? Não, olha, infelizmente isso é uma Eu ia uma pedir das para o senhor minhas gravar Palmeiras tem Mundial em árabe aí. Mas tudo bem, vamos deixar. Mas o senhor pode mandar a frase a posteriori que a gente coloca nas nossas mídias sociais. Mas tudo bem, embaixador, fica para uma próxima então. Um abraço para o senhor, viu? Um abraço para vocês, muito obrigado pela entrevista. Tchau.